É básico, ok? Outra coisa que você precisa analisar para que você não caia sempre nos mesmos padrões de relacionamentos com homens que traem, para que essa crença seja eliminada da sua cabeça. Você só vai conseguir eliminar de vez essa crença um dia que você conseguir ficar com uma pessoa que seja recíproco e não te traia, né? Enquanto isso, sua crença vai sendo ali afirmada, mas você vai ressignificando ela. Vou te ensinar, calma. Uma coisa que você precisa fazer antes de entrar em qualquer relacionamento é: será que fidelidade é algo importante para o meu parceiro? Será que isso é valor para ele? Precisa entender isso. Será que a pessoa que eu estou querendo me relacionar acredita que é possível ter um relacionamento com uma só pessoa? Mulheres, vocês que agem como mulher padrão, vocês entram no relacionamento de qualquer jeito. Se envolvem emocionalmente sem antes conhecer o cara, sem antes saber quais são as intenções dele, sem antes saber se para ele faz sentido estar com uma única mulher. Porque talvez para ele não faz. Talvez isso não seja um valor para ele. Tem pessoas que não acreditam na monogamia. E a gente vai fazer o quê? Vai falar com ele: você está errado, no nome de Jesus, sai. Não, paciência, adultos tomam as próprias decisões. É você que não tem que se permitir estar em uma relação onde o homem não acredita que é possível estar com uma só mulher. Não é querer mudar ele, não é querer virar para ele e falar que ele está errado, não é querer ensinar para ele como ele deve agir. Por favor, não se permita estar nesse tipo de relação. Ok? Ok, gente? Tem pessoas que não têm fidelidade como princípio. Infelizmente, tem pessoas que não têm fidelidade como princípio, tá? E se isso não for conversado, não for dito claramente, vai se tornar um problema. E lá na frente vai acontecer a traição, e aí você vai falar assim: poxa, mas eu achei que quando ele me pediu namoro, ele falou que queria ficar só comigo. Ok? Para de achar, começa a deixar claro, começa a falar aquilo que é importante para você antes de decidir entrar em um relacionamento. Marcela, quando que eu falo isso? Quando eu acabei de conhecer o cara? Óbvio que não, né, gente? Quando você vai conhecer ele, você tem que se preocupar em ser uma boa companhia. Eu tô falando aqui para vocês de quando vocês estão para entrar em um relacionamento. O cara às vezes te pediu um namoro e você tá lá emocionada, eu aceito. E nem conversou antes. O que é namoro para você? Namorar para você estar só comigo? Namorar para você ficar comigo e poder ficar com outros? O que é namoro para você? Para mim, fidelidade é um princípio inegociável, é um valor inegociável. E para você? E se for para você, mulher, se fidelidade for um valor inegociável, você precisa ser implacável caso aconteça uma traição, ok? Não adianta você virar para ele lá no início do relacionamento e falar assim: ó, para mim, fidelidade é inegociável. E aí ele te trai e você não faz nada. Não, eu vou te perdoar, vou continuar nesse relacionamento. Aí você tá se fazendo de besta. Você está agindo como palhaça. Não faça isso. Não é isso que eu ensino para vocês aqui, ok? Ah, mas você perdoou uma traição, eu não posso perdoar? Falei para você lá no início que se ambos estiverem dispostos, ok. Mas, se isso tivesse sido conversado no início, porque quando eu comecei a namorar com o Yuri na primeira parte do relacionamento, na primeira fase, eu falo que foram 2 fases, eu não conversei nada disso, né? Eu fui emocionada. Eu não conversei nada disso, eu não procurei saber quais eram os princípios dele, quais eram os valores, o que ele acreditava, eu não fiz nada disso, entende? Hoje ele sabe. Hoje ele sabe o que é importante para mim, o que é valor para mim, o que é inegociável para mim. Ele sabe o que é inegociável para mim. E quando eu digo que é inegociável, é porque realmente é inegociável. Não adianta ele fazer e depois querer conversar e pedir desculpa, porque não vai funcionar, entende? É isso que vocês precisam entender. Não adianta falar que é inegociável só para começar um relacionamento, aí começa o relacionamento porque não quer ficar sozinha, né? Porque tem medo de ficar sozinha, porque não gosta da própria companhia, e depois, de novo, quebra a cara e continua. E aí faz o quê? Não, realmente, todo homem trai. Todo
Todo homem traz, gente? Sim ou não? Quero que vocês que estão me acompanhando pelo Instagram comentem aqui. Você que está aqui comigo até agora, todo homem traz, sim ou não? Preciso respirar, já vai dar 1 hora de live. Eu quero saber de vocês o seguinte. Daqui 10 minutos vai dar 1 hora de live. Mas ainda temos bastante conteúdo aqui. Essa live essa aula é muito profunda. O que eu quero saber de você? Você quer continuar aqui comigo, se o Instagram não derrubar? Ou se derrubar, pode ser que eu volte. Ou a gente faz uma segunda parte. Escreve aqui. Se for uma segunda parte, a gente vai continuar essa aula amanhã. Não, não todos. Não. Se for uma segunda parte, vamos continuar essa aula amanhã. Se não, nós vamos continuar essa aula hoje, mas eu não vou ficar aqui falando sozinha. Eu preciso saber de você. Outro ponto que eu quero salientar para vocês: existem inúmeras dinâmicas que atuam dentro das traições. E eu vou compartilhar com vocês a mais abrangente, ok? Todos nós temos um desejo inconsciente de pertencimento. Todos nós seres humanos, todos os homens, todas as mulheres, têm um desejo de pertencimento. O que é isso, Marcela? Já falei isso aqui nas aulas anteriores da semana passada, né? Comecei a entrar nessa questão de pertencimento. Se é a sua primeira aula comigo, eu vou explicar um pouquinho para você não ficar perdida, tá? Mas eu também ensino isso dentro do meu curso, ensino mais específico. Mas vamos lá. O que é o pertencimento? É o desejo inconsciente de pertencer a um grupo. Esse grupo pode ser o grupo da igreja, pode ser o grupo de amizades, pode ser o grupo do trabalho, mas, na maioria das vezes, inconscientemente, queremos pertencer ao nosso grupo familiar. Inconscientemente. Eu sei que conscientemente, muitas de vocês julgam aquilo que acontece na família de vocês, ou aquilo que já aconteceu. Julga como se tivesse sido a coisa mais errada do mundo e você nunca fosse fazer isso. Só que deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você julga alguma coisa, você atrai aquilo para si. Toda vez que você exclui algo, você atrai aquilo para si. Então, mulher, ao invés de julgar os seus pais por não terem tido um relacionamento bom, um relacionamento que talvez não foi o melhor dos melhores, ou julgar o seu pai por ter abandonado, ter traído a sua mãe, e a sua mãe por ter permitido, ou ao contrário, também é verdade, né? Mães que traem e o homem aceita, ou o homem que vai embora, enfim. Ao invés de você olhar para isso e julgar, você precisa olhar para isso e entender que eles fizeram o melhor que eles poderiam nas condições que eles tinham. Eles não tinham o mesmo ensinamento que você tem hoje. Nem você tinha consciência de muitas coisas que eu tô te falando aqui agora, não é mesmo? Agora, olha só, nós estamos em 2021, eu não sei qual a sua idade, mas você não tinha consciência de muita coisa que eu tô te falando aqui. Agora, imagina os seus pais há 30, 40 anos atrás, 50 anos, eu não sei qual a idade dos seus pais, mas imagina eles naquela idade, né? Naqueles anos lá atrás, que você acha mesmo que nem tinham acesso à internet igual a gente tem hoje, na mesma proporção que a gente tem? Será mesmo que eles sabiam do que a gente está falando aqui? Será que eles tinham consciência de tudo isso? Será que eles poderiam ter vivido o melhor relacionamento do mundo de acordo com o seu padrão, de acordo com aquilo que você acredita que é certo? Então, pare de julgar os seus pais. Pare de achar que você sabe mais do que eles. Pare de achar que a sua vida está bagunçada por causa deles, ok? Pare, deixe com eles o que é deles e viva a sua própria vida. Você já é uma adulta. Você não precisa repetir os padrões deles. Mesmo quando eu digo para vocês que é para
aceitar o que eles fizeram, não é que você precisa repetir. E sobre o pertencimento, que foi o que eu comecei a falar, né? A nossa necessidade inconsciente de pertencer a um grupo familiar, o que acontece é que por causa dessa necessidade, mesmo conscientemente julgando o que os nossos pais fizeram, inconscientemente, a gente tende a repetir o que eles fizeram, repetir os mesmos padrões. Então, se a minha mãe foi uma mulher permissiva, se a minha mãe se permitiu ser traída e permanecer na relação, eu faço o mesmo. Inconscientemente, eu atraio alguém para mim que vai me trair e fazer isso. Por quê? Porque eu tenho necessidade de pertencer. Eu tenho necessidade de ser aceita. Mas a partir do momento que você entende que é adulta, que pode tomar as próprias decisões, que não precisa ser validada pelo papai e pela mamãe mais, você não precisa continuar ficando com homens que traem. Faz sentido? Tô vendo aqui vocês falaram que para continuar que vocês vão ficar, né? Então eu vou continuar. Faz sentido, meninas? Faz sentido. Isso, nós chamamos isso, essa questão do pertencimento, nós chamamos de consciência coletiva. Nós começamos a pensar e agir como o todo. Então, o que eu quero que você faça? Comece a se perguntar como era a relação dos seus pais como casal. Sua mãe costumava falar mal do seu pai para você, ou vice-versa? Porque às vezes o seu pai e a sua mãe, como pai e mãe, foram maravilhosos, mas como casal deixaram a desejar. E talvez eles não deixaram isso só entre eles. Eles deixaram isso transparecer para você, né? Você pode ter visto eles brigando ou ouvido. Você pode ter ouvido sua mãe falando do seu pai, falando mal do seu pai, ou seu pai falando mal da sua mãe. Você pode ter ficado sabendo de casos de traição entre os dois. Você pode ter ficado sabendo de casos de agressão entre os dois. Você pode ter ficado sabendo dessas coisas. Ou talvez um dos seus genitores, né, o seu pai ou a sua mãe, podem ter te abandonado. Podem ter abandonado a família, ter trocado a família por outra família. Aconteceu com alguma de vocês? Na minha família aconteceu. Se você observou na vida dos seus pais um relacionamento conjugal que não era bom, ou talvez os seus pais nem tiveram um relacionamento conjugal, talvez os seus pais nem ficaram juntos, assim como os meus, né? Minha mãe foi mãe solteira, meu pai teve outra família, decidiu ficar com outra família. O que acontece? A gente cresce repetindo esses padrões e a gente não se acha merecedora de viver um relacionamento melhor do que o dos nossos pais, inconscientemente falando, tudo inconsciente, tá, gente? E aí, o que acontece? Homens que traem. Vamos atrair pra gente relacionamentos que não são recíprocos. Homens que traem. Sim, todas as opções que você deu. Eu entendo. Eu entendo você, Jennifer, porque também foi assim comigo. Eu lembro de um caso de uma mulher que ela era constantemente traída pelo namorado. Ela era constantemente traída pelo namorado, é uma aluna isso, gente. Era constantemente traída pelo namorado e ela não conseguia sair do relacionamento. Ela me procurou desesperada porque ela sabia que precisava sair daquela relação, mas ela não conseguia. Ela ficava com muita raiva quando ela ficava sabendo que tinha sido traída. Ela tinha crises de ansiedade. O namorado falava que ia mudar, ela tinha acesso ao telefone dele, né? Porque ele falou que ia mudar, deixava ela ver o celular. E aí, voltou, gente. Deixava ela ver o celular, deixava ela quase controlar os passos dele, mas ele dava o jeito dele, né, gente? Porque quem quer trair, trai. Deixa eu só colocar o carregador aqui, gente, porque senão vai cair a live e eu não vou conseguir continuar com vocês, tá? Oh, meu Deus.
E aí, o que acontecia? Ela ficava com crise de ansiedade, era só ele pegar o celular que ela já ficava achando que ia ser traída. Meu Deus, o que vai acontecer? Será que ele vai me trair? Mas ela não conseguia terminar. Ao investigar essa aluna, a relação dela com os pais dela, eu costumo perguntar isso sempre, né? Como é que era a sua relação com seus pais? Vocês que estão aqui há mais tempo, sabe, me veem de vez em quando a pessoa me manda alguma pergunta na caixinha, eu pego, eu pergunto para ela sobre a relação dos pais, ou em alguns casos, eu nem pergunto, porque mesmo sem conhecer a pessoa, a repetição de padrão é tão óbvia que eu já sei o que aconteceu na família dessa pessoa. Até vocês acabaram de falar aqui, né? Sim, todas as opções que você deu. Então, algumas coisas, de tanto trabalhar com vocês, de tanto trabalhar com mulheres que vivem relações assim, eu já sei como funciona, né? E aí, mas é uma pergunta que para as minhas alunas, quando eu estava fazendo consultorias individuais, eu sempre perguntava como é que é a relação com os seus pais? E quando eu fui investigar como é que era a relação dos pais dela, eu descobri que a mãe dela era constantemente traída pelo pai. Lá atrás, né? E aí, o que a mãe dela, a mãe dela era traída e não saía da relação. O pai dela recebia ligações de madrugada, ele atendia, levantava da cama e ia se encontrar com outra mulher. E a mãe dela não fazia nada. Sabe o que a mãe dela falava para ela no outro dia, quando ela perguntava cadê o pai dela? E o pai dela tinha saído. E a mãe dela contava para ela que ele tinha ido para casa de outra mulher. E ela virava para a mãe dela e falava: mãe, mas como que você permite isso acontecer? Sabe o que a mãe dela respondia? Homem é assim mesmo, minha filha. Olha isso. Olha a crença que essa mãe colocou na cabeça dessa mulher, dessa menina, né? Quando ela ainda era criança. E ela cresce uma mulher acreditando que homem é assim mesmo, que todo homem trai. E é por isso que ela não conseguia sair dessa relação. Ela estava repetindo os padrões familiares dos pais, porque ela queria se sentir pertencente. Ela não podia se sentir excluída da família, e a criança ferida dela, né, a criança interior achava que todos nós temos, tá, mulheres? Quem é nova aqui, quem tá vendo a primeira aula hoje, todas nós temos dentro de nós, homens e mulheres também, mulheres e homens também, todos nós temos uma criança dentro de nós, temos a nossa criança, e aí que é a nossa criança ferida, ela tem uma necessidade de pertencer, e a gente repete os padrões para isso. Essa aluna minha, ela estava repetindo os padrões, porque ela queria ser pertencente, a criança dela queria continuar pertencendo à família, queria ser validada pela mãe, não achava que podia ter uma relação melhor do que a da mãe, e ela não conseguia sair desse relacionamento, porque se a mãe dela se permitiu ficar, quem era ela para sair de um relacionamento assim? Porque todo homem é assim. Só que a mãe dela é culpada? Não é. A mãe dela também, em algum momento, foi ensinada dessa forma. Em algum momento, alguém disse a mesma coisa para a mãe dela. As crenças, elas vão passando de geração em geração. Aquilo que a gente acredita, né, vai passando de geração em geração. A nossa forma de agir vai passando de geração em geração. É só você começar a analisar o histórico da sua família. Se você sabe que tem caso de traição entre o seu pai e a sua mãe, pode pesquisar a vida dos seus avós, que também vai ter caso de traição. É fato. Isso acontece com homens também. O pai do meu ex traía a mãe dele e logo depois abandonou. Claro que acontece. Claro que acontece. Seu ex traiu? Ele é ex por quê? Acontece também. Isso não é só para mulheres, isso é o padrão, é ser humano no geral, tá? Então, gente, é isso. A regra da constelação, a regra da consciência coletiva é: para continuar a pertencer ao sistema familiar, eu preciso ser igual. Então, se a minha mãe ou meu pai foi traído, eu também preciso ser traída. E aí eu atraio para mim homens que traem. Mas a partir do momento que você tem consciência disso, tem consciência que os seus pais viveram o melhor que eles poderiam viver, fizeram o melhor que eles poderiam fazer, e você deixa com eles o que é deles, e começa a viver a sua vida, as suas regras, do seu jeito,
aí não precisa, sem recriminar os seus pais, né? Sem se julgar melhor do que eles, aí você não precisa mais viver essa situação, tá? Outra pergunta importante a ser feita, caso haja traições na sua família. O quanto você julga ou recrimina o traidor? Se o seu pai traía a sua mãe, o quanto você julga ou recrimina o seu pai? Se a sua mãe era quem traía, o quanto você julga ou recrimina a sua mãe? Que eu disse para vocês no início da aula, tudo que você julga ou exclui, volta. Então, não recrimine, não julgue. Lembre-se que eles fizeram o melhor sempre. Eles não tinham a mesma consciência que você está tendo aqui agora, assim como você também não tinha. Sim, ele me traiu e eu terminei, tá vendo? Repetição de padrão. Repetição de padrão. Ah, Marcela, e vamos supor que ele me procura falando que quer voltar, e agora eu sei que é uma repetição de padrão, eu sei que ele não precisa mais fazer isso, que ele pode deixar com os pais dele o que é dele e viver a vida dele. Meu amor, cada um muda por si só, na hora que tem que mudar. Ninguém muda por ninguém, ok? Eu quero que você tenha bastante consciência disso. Você não pode levar o autoconhecimento para o seu namorado. Você não pode levar o autoconhecimento para o seu ficante, ok? Ele precisa buscar isso sozinho. Você pode apresentar para ele, mas é uma decisão dele decidir se conhecer. É uma decisão dele decidir não fazer as mesmas coisas. Não pode ser sua, ok? Lembre-se sempre disso. Deixa eu ver, gente. Eu vou tentar resumir aqui para não prender vocês muito tempo, ok? Quando você julga, outra coisa que você precisa saber, quando você julga o traidor no seu sistema familiar, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu avô, a sua avó, enfim, quando você julga o traidor, achando que sabe o que ele deveria ter feito, que deveria ter agido de outra forma, achando que ele fez errado, enfim, quando você está ali julgando, querendo falar para ele o que ele deveria ter feito no lugar do que ele fez, o que acontece é que, além de atrair para si isso, você também pode se tornar alguém indisponível, porque você preenche um lugar que não é seu, você toma dores que não são suas. Então, por exemplo, se o seu pai traiu a sua mãe e você está lá julgando o seu pai, você começa a tomar as dores da sua mãe, começa a se colocar no lugar da sua mãe, começa a assumir um papel que não é seu e se torna indisponível emocionalmente. O que isso significa? Estar indisponível emocionalmente? Você não estará disponível para ter um parceiro. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de se relacionar? Talvez você seja uma dessas pessoas, talvez você seja uma dessas mulheres que tem dificuldade de se relacionar, não consegue encontrar um parceiro, não consegue nunca dar certo com um parceiro, sempre começa a tem um namorado, e aí começa a ficar com o cara, acha que vai fluir, acha que vai namorar, e termina, né? Nem vira namoro. Aí daqui a pouco ele tá namorando com outra, mas você tá lá solteira. Você pode estar presa a algum familiar seu, no sentido de estar tomando as dores da sua mãe ou estar tomando as dores do seu pai. E aí você ocupa um lugar que não é seu, né? Você ocupa um lugar de mulher do seu pai ou de marido da sua mãe, porque você toma as dores. Não faça isso. Fique no seu lugar, na sua posição. Não queira estar em um local que não é seu. Assim como você não deve ser pai e mãe do seu... assim como você não deve ser mãe do seu ficante, assim como você não deve ser mãe do seu namorado, assim como você também não deve ser pai dos seus pais, você também não deve ser nem esposa do seu pai e nem marido da sua mãe. Você é a filhinha da mamãe e do papai e pronto. Você é mulher do seu ficante ou do seu namorado e pronto. Não queira assumir um papel que não é seu, tá? Marcela, como eu sei quando eu tô assumindo um papel que não é meu? Quando você começa a querer ter atitudes que não são suas, quando você começa a querer resolver problemas que não cabe a você resolver.
Sabe quando a gente sabe que a gente está sendo, por exemplo, Marcela, vou dar o meu exemplo para ficar mais claro para vocês entenderem. A minha mãe foi mãe solteira. E eu não tive meu pai presente, então eu fui criada de forma muito independente, né? Uma mulher muito independente, desde de nova. E aí depois também, logo quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu próprio dinheiro, comecei a ajudar minha mãe em casa. E aí, em determinados momentos, eu comecei a me colocar em posição de mãe da minha mãe. Então eu achava que eu sabia o que era certo para ela. Eu achava que eu sabia melhor do que ela o que era certo para ela. Então eu queria determinar as coisas que ela ia fazer. Quando ela vinha me pedir uma opinião de uma coisa, eu achava que era eu que tinha que ela vinha me pedir uma opinião e eu achava que era o que eu falasse que tinha que prevalecer, entende? Eu tenho uma amiga, vou falar aqui porque, inclusive, ela já até fez uma live comigo, então ela não tem dificuldade de falar sobre isso, que ela se colocou por muito tempo em posição de marido da mãe. O pai dela morreu quando ela ainda era nova. Como assim, marido da mãe? Eu não tô falando aqui, gente, de coisas conscientes, tá? Eu estou falando do inconsciente. Não me entenda mal, tá? Não estou falando sobre um relacionamento, estou falando sobre coisas do inconsciente. E aí o pai dela morreu quando ela ainda tinha 2 anos. Ela ficou sendo a pessoa... Ela tinha irmãos mais velhos do que ela, homens inclusive, mas que não se posicionavam como mais velhos, não se posicionavam como homens adultos, viviam dando trabalho para a mãe. E ela, de todos os irmãos, também tinha uma irmã... Tem uma irmã mais nova, e de todos os irmãos, ela era mais responsável. Então, ela resolvia problema dos irmãos, ela resolvia problema da mãe. Qualquer coisa que acontecia, eles ligavam para a mãe, não ligavam para ela. Você entende que ela começa a agir como... Aí ela achava que ela agia como mãe dos irmãos. Só que, na verdade, ela não agia nem como mãe dos irmãos, ela agia como pai. Por quê? Porque faltava o pai naquela família. Ela se colocava ali em posição de marido da mãe. E o que acontecia? Ela não estava disponível para um relacionamento. Então, mesmo quando ela se envolvia em um relacionamento, acontecia uma traição, né? Ou ela era traída ou ela era trocada. Por quê? Porque inconscientemente ela não estava disponível para aquele parceiro. E a outra pessoa sente. Tá vendo como é que traição não tá só ligada a caráter, gente? Marcela, queria te agradecer por seus conselhos, amo suas lives, não perco uma. E pasme, graças a essas lives, eu tomei coragem e terminei meu relacionamento que estava me destruindo psicologicamente. Parabéns, Rose, parabéns. Você teve uma atitude de uma mulher acima da média. Tenho certeza que se você aplicar tudo que eu ensino, já você vai estar em um relacionamento recíproco, tá? Eu tenho certeza disso. Você não precisa ficar aceitando migalhas. Então, gente, tá fazendo sentido isso para vocês que eu tô falando? Quando você está indisponível emocionalmente, inconscientemente, porque você está ocupando um lugar que não é seu, você vai ser traída ou trocada. E aí, mais uma vez, vem a crença, né? Todo homem trai. Não é todo homem que trai, tá? Assim como não é toda mulher que vai ser traída. Tudo depende de como os dois agem. Não é só sobre caráter, é sobre posicionamento. Lembrem-se disso. Quando você começar a curar a sua história familiar, automaticamente você vai parar de ocupar lugares que não são seus. Na medida que você concordar com a história da sua família, entendendo, né, que eles fizeram o melhor que poderiam e que você nasceu na família certa, sei, muitas vezes você, mulher, já deve ter se perguntado isso. Será que eu nasci na família certa? Será que precisava mesmo ser assim? Será que a minha história precisava ser essa? Sim, precisava. Precisava ser exatamente como foi para que você estivesse aqui agora. Para que você estivesse aqui aprendendo agora. Para que você estivesse aqui comigo agora. Precisava ser dessa forma. Imagina se fosse diferente. Você poderia nem estar viva mais, você poderia nem estar aqui mais. Não para de ficar se fazendo essas perguntas e comece a aceitar a história da sua família. Quando você começar a agradecer por tudo ter sido do jeito que foi, quando você conseguir olhar para o seu pai como pai e não como homem que trai, quando você conseguir olhar para sua mãe como mãe e não como a mulher que foi traída, você vai ver que é possível deixar o passado para trás e seguir adiante sem precisar repetir esses padrões. Quando você se vitimiza,
você coloca a sua vida na mão do outro. Quando você para de se vitimizar e entende, se chama para autorresponsabilidade, entende também que a pessoa traiu, mas você se permitiu estar naquela relação, você também tem responsabilidade, você tira o controle da mão do outro. E aí sim, você pode se permitir estar em um relacionamento saudável, pode se permitir conquistar um relacionamento recíproco. Aí você se sente digna de ser amada, você se sente digna de ser respeitada. Quando você entende que quem traiu a relação, não traiu você. Mulher, todas as vezes que você foi traída, não foi você que foi traída, foi a relação. Entenda isso. Não é sobre você. A traição diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Tá? Responsabilidade de ambos, a sua parte de sobre você, a sua parte de aceitação. Mas a parte de ir lá e trair diz muito mais sobre ele do que sobre você. Ele traiu a relação. Não precisa ser vítima. Não foi a você, foi a relação. É claro que você vai sentir dor, mas a dor, ela não é eterna, passa. Ninguém morre de amor. Já falei isso aqui inúmeras vezes e continuo repetindo. Não tenho medo de falar, porque eu já sofri muito a ponto de achar que eu ia morrer. Doía, gente, como doía, eu chorava de gritar. Não entrei em depressão, mas chorava de gritar, achando que, ai, meu Deus do céu, por quê? Por quê? Ninguém morre de amor. Passa, tudo na vida passa. Mas você precisa olhar para isso como adulto. Se você continuar olhando para isso com a sua criança, com o olhar da sua criança ferida, você só vai enxergar o problema. E o problema é o quê? Que todo homem trai. E quando você age a partir da criança, só enxergando o problema, que é todo homem trai, você vai ser sempre a mulher traída. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer? Está sempre se frustrando com os relacionamentos? Está sempre se envolvendo com homens que te trocam? Está ficando com um homem, querendo namorar com ele, e de repente ele fala que não está pronto para namorar, te larga, e daqui a uma semana ele aparece namorando com outra? É isso que você quer? Eu tenho certeza que não é. Quando você está no adulto, você entende que a traição dói, que a traição é ruim, mas que ela vai passar. O adulto entende, ok, eu tenho a minha parte de responsabilidade nisso. Eu vou olhar para onde foi que eu errei. Eu vou olhar para quais foram os padrões que eu repeti. E eu não vou repetir isso mais. Eu não vou repetir isso no meu próximo relacionamento. Eu não vou me envolver com o mesmo padrão de homem, porque eu não vou mais repetir os mesmos padrões que eu tinha. Eu não vou ser mais uma mulher padrão. Tá me ajudando muito a entender como meu psicológico funciona, todas as crenças e atitudes que tenho conscientemente. Que bom, meu amor. Eu aprendi. O adulto, ele olha para aquela situação e fala, mulher adulta, mulher acima da média, ela olha para aquela situação e diz, eu aprendi e eu vou selecionar melhor a partir de agora as pessoas com quem eu me envolvo. Eu vou me posicionar como uma mulher segura e não como uma mulher traída. Eu não vou fingir que os acordos não são importantes para mim. Eu não vou fingir que eu não tenho valores que são inegociáveis, só por medo de ficar sozinha, porque eu sei do meu valor. A mulher acima da média é dessa forma que ela age. Ela não aceita qualquer coisa. Marcela, e se eu ainda estou numa relação que eu fui traída e eu não consigo esquecer? Falei para vocês no início da live, vou voltar nisso agora. Se você está em uma relação onde você foi traída e não consegue esquecer, termine. Não continue com uma pessoa que você não é capaz de perdoar por completo. É melhor que você saia dessa relação, tá? Essa relação precisa acabar para que outra possa começar. Nem que seja com a mesma pessoa, mas precisa acabar. Ok? Não se permita ficar em um local onde você não é respeitada. Não se permita ficar com uma pessoa que não te respeita. Não faça isso. Não faça isso. Se permita conhecer novas pessoas.
antes de decidir voltar, ou antes de decidir ficar com um ficante, de decidir namorar com um ficante que você sabe que tem histórico de traição. Mulher, você que está solteira, que está ficando com alguém, sabe que ele tem histórico de traição nos relacionamentos e você também tem histórico de ser atraída dos relacionamentos. Não queira promover esse cara namorado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso porque você vai se arrepender. Vai dar merda e você vai voltar para cá chorando, falando: Marcela, bem que você me avisou. Não faça isso, ok? Tá fazendo sentido para vocês? Chegamos ao final dessa aula. Eu vou passar um exercício prático para vocês, para que faça sentido tudo que eu falei aqui, para que você realmente aprenda, tá? Aqui até agora falamos sobre teoria. Agora eu vou te passar prática. Se você não praticar, não vai adiantar. Você vai esquecer tudo que eu falei aqui, ok? Qual que é o exercício? Você vai fazer uma investigação na sua família. Vai perguntar para sua mãe, para suas tias, para sua avó, vai perguntar para suas primas, para quem quer que seja. Para as primas não precisa não, porque não vai fazer muito sentido. Tem que ser para quem está acima de você. Marcela, se a minha mãe não gosta de falar sobre isso, aí você vai para suas tias. Marcela, se a minha avó não gosta de falar sobre isso, aí você vai procurar saber das suas tias. Mas se você perguntar para sua avó e para sua mãe, já basta. Seu pai e para o pai do seu pai, ok? Claro, eu sei. Ah, Marcela, não tem os meus avós mais vivos. Aí também vai procurar saber. Sua mãe pode te dar essas informações. Suas tias podem te dar essas informações. Alguém tem essa informação na família. Procure saber se existem casos de traição. Pergunte como foi a relação dos seus pais. Pergunte como era a relação dos dois com eles e como era a relação deles com ex-namorados. Pergunte à sua mãe, como é que foi, mãe, seu histórico de relacionamento? Você foi traída em outros relacionamentos? Se você teve outros, namorou com outras pessoas, foi traída, não foi? Pergunte também para os seus avós, caso você ainda tenha avó, né? Não precisa perguntar para o avô, pode perguntar para a avó. Né? Mulheres geralmente se sentem mais à vontade de falar sobre isso do que homens. Então, pode perguntar para a mãe e para a avó, tá? Para as tias, caso, né, não consiga falar com a mãe ou com a avó. Pergunte como é que foi o histórico com ex-namoradas. A sua mãe também pode falar sobre o histórico de ex-namoradas do seu pai, porque provavelmente ela sabe. Pergunte como que foi o relacionamento dos seus avós. Procure saber como agiam as mulheres da família. Como agiam também os homens da família. Como é que era? As mulheres lá atrás, antigamente na sua família, os homens ficavam com várias mulheres e as mulheres aceitavam isso? Na minha família, por exemplo, depois de muito tempo, a minha avó não gosta de conversar sobre isso, mas nós sabemos, né? Como eu disse para vocês, a gente sempre tem alguém que fala que o meu avô ficava dias fora e se envolvia com outras mulheres e depois voltava para casa como se nada tivesse acontecido. E a minha avó ia fazer o quê? Antigamente eles não tinham conhecimento igual a gente tem hoje, né? Então, se eu não soubesse disso, o que eu poderia estar vivendo? E aí, se repetiu ali no histórico da minha mãe, poderia estar comigo da mesma forma agora. Primeira vez que vejo sua live, faz pouco tempo que sigo, adorei. Que bom, gente, que bom. Então, procure saber como é que os homens e as mulheres agiam nos relacionamentos, como é que era em questão de traição. E eu quero, não é só você procurar saber, você vai escrever essas histórias em um caderno. Escreva tudo que você descobrir, tudo que você ficar sabendo, tudo quanto é boato, fofoca, o que você quiser chamar. Você vai escrever num caderno e depois você vai fazer essas afirmações. Anotem, porque a live não vai ficar salva, pelo menos não por agora, ok? Eu deixo com a minha família o que é dela e fico com o que é meu. Eu vou falar devagar para vocês poderem anotar. Eu deixo com a minha família o que é dela e fico com o que é meu. Eu não preciso repetir isso. Eu não preciso repetir isso. Eu pego o que é bom
E o que não é, eu pego como força e faço diferente. Eu pego o que é bom e o que não é, eu pego como força e faço diferente. Ok? Anotaram? Eu deixo com a minha família o que é dela e fico com o que é meu. Eu não preciso repetir isso. Eu fico com o que é bom e o que não é, eu pego como força e faço diferente. Se você, mulher, não buscar entender isso, você vai atrair outro relacionamento exatamente igual. Você vai repetir os padrões da sua família e você vai continuar acreditando que todo homem trai. Então, por favor, coloque em prática, faça o exercício que eu te disse, faça as afirmações, traga para sua consciência todos os dias que não precisa ser dessa forma. Escolha ser diferente. Quando você escolher ser diferente, você vai atrair para você homens que também querem ser diferentes da família. Vai atrair relacionamento recíproco, vai atrair um homem que queira te respeitar. Ele não vai ficar repetindo os padrões da família, porque ele vai encontrar em você alguém que também não repete, ok? Então é isso, gente. Amei estar com vocês.